sexta-feira, nessa noite de quinta-feira, começamos bem hoje, né? Nessa noite de quinta-feira, iniciando mais um Policast, o seu podcast semanal de temas variados que nos últimos tem tido mais ou menos o mesmo tema, né? Infelizmente, nós estamos com um tema quase que único, né? Mas querendo ou não, a gente tem que conseguir trazer os assuntos da atualidade, né? E não tem tema mais atual do que esse. Hoje nós vamos falar sobre o caos, né? Sobre o caos que está o sistema de saúde nacional e especialmente o sistema de saúde do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado, né? Chegamos no famoso e no tão falado colapso, né? Então, hoje o tema é esse. Infelizmente, temos que tratar desse assunto, mas estamos aqui com a maior boa vontade para esclarecer as dúvidas e questões fundamentais sobre essas questões todas. Lembrando que o podcast Policast, né, é direcionado e guiado por nós dois, eu, Diego Viegas, pastor, fotógrafo, eu trabalho com marketing e tudo mais, e o Eduardo Bischoff, que é médico, vereador, lida com política e vai ser um oncologista, né? Vai ser porque eu já falei que ele era e tomo costumeiras repreendas aqui. Tá? Então, começando mais o podcast de hoje, uma boa noite a todos e boa noite, Eduardo Bischoff. Boa noite, Diego. Boa noite, querida colega Marcela, todo mundo que está conosco online. Eu sempre tenho que te corrigir, né, Diego? Eu não sou vereador, eu fui vereador, né? Felizmente não tenho esse fardo mais nas minhas costas. Tenho um pouco de saudade, mas agora a gente tenta ajudar de alguma outra forma, né? De forma alguma a gente deixa de ter atuação na nossa cidade, na nossa região, enfim. Mas hoje eu tenho o maior prazer de ter convidado a Marcela, que é uma grande colega, de certa forma contemporânea minha em vários momentos da minha formação. Conheci a Marcela numa passagem de plantão, nos meus primeiros plantões enquanto médico, lá em 2015, final de 2015, Santo Antônio da Patrulha. Ela, Felipe, entre outros, trabalhavam lá no Hospital de Santo Antônio da Patrulha, um momento de transição bastante difícil, né? E depois tive a grata satisfação de reencontrar a Marcela no Hospital São Lucas da PUC, ela já como residente de medicina de emergência e urgência, já no final da sua residência, e eu iniciando a residência em medicina interna. E foi uma grata... foi um grande prazer de atuar com ela, aprender muito com ela, passar com ela na sala vermelha, muito aprendemos, e depois também cruzamos e trocamos casos, eu como residente da oncologia e ela já como médica emergencista, que não existe especialidade nesse momento que possa falar melhor sobre o que é o colapso do sistema público de saúde do que a da medicina de emergência. Por quê? Porque são justamente os profissionais que estão nas emergências, que é o local em que está totalmente represado a grande quantidade de pacientes graves, precisando de ajuda, precisando de leitos de terapia intensiva e não tendo os leitos. Então, os profissionais de medicina de emergência são os profissionais que estão mais sobrecarregados nesse momento e para nós, enquanto cidadão, enquanto médico, é muito importante a gente bater nessa tecla e voltar sempre nesse assunto, porque realmente, se tinha um momento, como eu falei no último podcast, que a gente deveria entrar em lockdown, é agora. É agora não, é umas 3, 4 semanas atrás. Que passou, mas agora o momento é muito grave, né? A gente tem enfim, eu vou acabar entrando no que a Marcela pode falar com muito mais qualidade e conhecimento de causa, né? Mas a gente hoje atende 5, 6 vezes mais do que a gente atendia, que já não era pouco, né, doutora Marcela? Então é um prazer imenso ter tu aqui conosco. Uma boa noite para todo mundo, boa noite, Diego, boa noite, Marcela. De imediato eu passo para te apresentar, né, enquanto colega, e depois passar um pouco, né? Sei que não vai ser fácil no nosso tempo, do que tu está sentindo nesse momento, de todas as dificuldades, de como tá travando essa guerra que a gente está passando agora. Boa noite, meninos. Boa noite, pessoal.
Bom, primeiro me apresentando, meu nome é Marcela, eu sou médica emergencista, sou formada aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, fiz a minha residência médica ali, onde encontrei o doutor Eduardo, né, no Hospital São Lucas da PUC. E eu atuo hoje diretamente assim, eu queria primeiro, antes de tudo, conversar um pouquinho, assim, falar um pouquinho, puxando a brasa para o meu lado, da medicina de emergência, né? O Eduardo já introduziu ali. A gente ainda tem muito desconhecimento da minha especialidade, né, no Brasil, porque ela é uma especialidade reconhecidamente nova, né? O reconhecimento da medicina de emergência oficial como especialidade médica se deu no final de 2015, né, que foi quando eu e muitos colegas decidimos realmente fazer a residência nessa área, né? Então, ainda a gente tem dúvidas muito grandes da população em geral com relação ao que a gente faz, né? E quem somos nós, né? Então, o emergencista de formação é o profissional mais preparado para estar ali na linha de frente, né? E aí, por que é importante a gente dizer que a linha de frente tem que ter alguém muito preparado? Porque não é de agora, não é só por causa da pandemia que o nosso sistema de saúde, especialmente o sistema de urgência e emergência, né, do Brasil, ele está defasado e ele sofre com dificuldades, com falta de estímulo, de investimento, né? Então, a gente está falando de pandemia, mas antes de falar de pandemia, a gente tem que falar que a gente já trabalha num sistema que naturalmente está saturado e está carente de recursos, né? Então, desde sempre a gente como emergencista, antes da pandemia, como emergencista, a gente já vivia uma situação de tensão, já vivia situações de superlotação, de muitas vezes falta de recurso, né? Não como agora, que está numa situação inadmissível, mas de falta de recurso. Então, já é um sistema que, na sua base, já não funciona exatamente como deveria, né? O SUS em si, o Sistema de Saúde Brasileiro, na teoria, é um sistema maravilhoso e eu sou defensora do SUS e acho que a gente tem que realmente defender que se coloque em prática tudo que está escrito ali, né? Tudo que deveria ser o nosso sistema público de saúde. Mas é um programa, um sistema que sim tem muitas deficiências desde sempre, né? Desde há muitos anos. Então, a questão da pandemia traz isso à tona. Então, eu acho importante a gente falar do papel do emergencista, porque é o profissional que já está acostumado, já foi treinado para trabalhar nesse tipo de situação. Uma situação de estresse emocional, de falta de recurso, de tensão, né? A situação, o próprio trabalho com o paciente grave, né, já é um tipo de trabalho que te ocasiona mais tensão, é um trabalho mais difícil, né, tanto física quanto emocionalmente. Então, ter um profissional preparado nesse momento é fundamental. E eu tenho visto, assim, num dos meus locais de trabalho, agora eu trabalho continuando a minha apresentação, né, eu trabalho no Grupo Hospitalar Conceição, eu trabalho na UPA, Moacir Sclier, ali na zona norte de Porto Alegre, né, então é uma UPA bem grande, eu acho que é a maior UPA da cidade aqui, de Porto Alegre, e é uma UPA que é bastante referência para as outras, isso eu posso dizer, assim, com razão, porque a gente tem muitos profissionais emergencistas de formação no local onde eu trabalho, né? Então, a gente trabalha com uma quantidade de especialistas em emergência muito maior do que existe em praticamente qualquer lugar da cidade e talvez do estado e do país. O que é uma sorte, porque a gente acabou juntando um grupo muito preparado para trabalhar no mesmo local, o que não é comum, né? Porque a gente ainda não tem tantos profissionais capacitados para isso, né? Especializados em emergência. E está sendo muito interessante a nossa experiência de pandemia nesse grupo, porque a gente é um grupo diferenciado, a gente se sente um pouco mais seguro e mais preparado, com certeza, para enfrentar esse caos. E assim mesmo, tem momentos que a gente conversa entre nós e a gente se dá conta que a situação assim, fugiu do controle, né? E quando as coisas fogem do controle e a gente sendo preparado, o profissional que foi preparado para atuar nesse tipo de situação, que se sente realmente tem preparo emocional, teórico, técnico para isso, sente que as coisas saem do controle é porque realmente está muito difícil, né? Então, a situação da pandemia em si é uma situação difícil e dolorosa para todo mundo, né? Então, assim, é importante que a gente saiba realmente quem são essas pessoas que estão trabalhando, né? Realmente, e é quem está segurando a bomba do sistema de saúde hoje em dia, né? Porque eu acho que tu já comentou ali antes, né? A emergência é onde a bomba estoura, é onde vai represar paciente,
é onde você não tem escolha na emergência. Eu vou fechar agora aqui, vou organizar o meu setor. Ou eu vou parar de receber paciente um pouquinho porque eu tenho que dar atenção para esses pacientes que estão mais graves. Isso a gente não consegue fazer. Então, é um departamento que eu acho que com certeza sofre muito e talvez mais do que qualquer outro departamento e qualquer outro setor da saúde nesse momento na pandemia. Né? Outra coisa, assim, a questão do especialista na emergência, eu acho importante a gente conversar, como eu comentei. E outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, acho que é fundamental a gente conversar com a população em geral, não só discussões científicas e técnicas que são tão importantes quanto, mas assim, é a questão de educação para a saúde, né? Educação em saúde é algo que a gente não valoriza, né, e não exercita no nosso dia a dia. O que é educação em saúde? É justamente práticas preventivas e práticas de conscientização da população em geral, né? Nós, como profissionais especialistas nessa área, do modo como a gente consegue fazer isso, a gente faz. Não é clichê a gente dizer que educação em saúde é um trabalho de formiguinha, né? E cada um tem que fazer a sua parte, mas né? Então, a cada atendimento que você faz, a cada consulta informal que os seus amigos te ligam para questionar alguma coisa, alguém que te chama no Instagram e tira uma dúvida, alguém que te manda uma mensagem com algum questionamento pedindo uma ajuda, o nosso papel também está aí como profissional, né, de educar a população em todos os sentidos. Então, educar é orientar para a prevenção, em primeiro lugar, né, que eu acho que também uma saúde preventiva é o que está escrito no nosso sistema de saúde, na legislação, e a gente acaba não conseguindo exercer a saúde preventiva, né, da maneira como ela deveria acontecer. Mas é uma coisa que a gente tem que orientar em cada atendimento, para cada um que a gente conversa, e acho que esse trabalho de vocês aqui também é fundamental para isso, né? Eu acho que as pessoas têm que se sentir livres para conversar com um profissional da saúde, se sentir à vontade, sim, para questionar, e se sentir à vontade em ouvir uma conversa dessas, porque a gente tem que falar a mesma língua, né? A gente tem que conversar da mesma forma com as pessoas e conversar de uma maneira clara, porque o sistema de saúde ele não é formado só por médicos, por enfermeiros, por fisioterapeutas, por profissionais de saúde, né? O povo, a população em geral, ela tem um papel muito maior que o nosso dentro de todo esse sistema, né? E esse papel da população leiga mesmo do povo como grande massa, né, que se utiliza desse serviço de saúde, ele está aparecendo muito mais agora nesse contexto de pandemia, né? Porque o nosso trabalho a gente segue fazendo, a gente vai seguir fazendo, independente de o plantão estar extremamente pesado, independente da gente estar ficando sem recurso, independente da gente precisar tomar decisões que a gente nunca tomou antes, a gente não trabalha sozinho. Então, nesse momento, a gente trazer a população para dentro desse nosso discurso e para dentro do nosso local de trabalho, eu acho que é uma das coisas mais importantes na questão de lidar com a pandemia. Né? Eu acho que a gente tem que trazer as pessoas para o nosso lado, né? A gente tem que trabalhar junto. Né? E as pessoas realmente sentirem que estão fazendo parte desse sistema, que vão ser bem acolhidas e que estão colaborando para que tudo isso passe o mais rápido possível. Né? Perfeito. Doutora, eu via falando e me lembrando, né? Tu falasse muito bem agora no final que a gente deve ter um contato próximo com os médicos, né? E no sentido de prevenção e tudo mais. E eu chego a ser chato porque eu tenho um amigo médico, né? Então eu mando mensagem pro Eduardo com as perguntas mais absurdas que possam existir, mas é aquela coisa, é porque eu tenho um contato com ele, eu tenho um relacionamento, então eu acabo perguntando, né? Assim como no dia que ele for comprar uma câmera fotográfica, ele vai perguntar para mim também, né? Então a gente tem essa relação e eu acho que isso é fundamental mesmo, assim, né? As pessoas terem um acesso, poder conversar não só no ambiente da emergência ou no ambiente clínico ou no ambiente do ambulatório, mas conversar, como nós estamos falando aqui. No início da tua fala, tu falou assim, estamos vivendo uma guerra, né? Hoje meu sogro falou uma frase que eu anotei e falei para ele assim, eu vou falar no podcast. Porque ele disse assim, nós estávamos falando sobre os hospitais, sobre como estava, como não estava,
hospitais de campanha, se valia ou não valia a pena, UTI, se valia, enfim, dois leigos falando coisas que não sabem, né? E nós estávamos ali conversando e ele disse assim: Diego, a verdade é que nós estamos vivendo uma guerra em que nós só vamos perder as pessoas e os prédios vão ficar. E isso foi uma fase forte e emblemática de uma certa forma, porque me faz pensar que realmente. Aí eu me deu um estalo, e é verdade, eu não sei se morre 2.000 pessoas por dia numa guerra. Numa guerra tipo dessas que tá tendo. Claro, fora as grandes guerras, mas numa guerra Iraque e Estados Unidos, não sei se morreu 2.000 soldados por dia, né, em um dia. Então, eu acho que nós estamos numa guerra de verdade, nós estamos num momento muito crítico e essa fala de vocês dois que estão na linha de frente é fundamental para que todos nós entendamos. Eu coloquei no comentário do podcast ali da live, coloquei assim, faça a sua pergunta para a doutora Marcela. Então, quem tem perguntas, quem tiver algum questionamento, pergunta aí que vai passar por um filtro. Eu também não vou perguntar qualquer coisa, né, pessoal? Não, Tá bem. Brincadeira, brincadeira. Me salva aí, me salva aí. Mas então, e eu quero aqui, Eduardo, eu já quero preparar o corte. Nós temos aqui, doutora Marcela, nós temos os cortes do podcast, né? Depois que tem a live, daí durante a semana vai saindo cada dia os cortes. E tem um corte que eu tava pensando hoje que eu já vou fazer agora. Já tô pensando nele, já vou levantar a bola para tu chutar, tá? Eu quero assim, ó, numa alusão ou numa figura de linguagem, conta para nós como é que tá a emergência hoje. Como é que tá, assim, para uma pessoa entender, quando tu abre lá, tu botou o teu jaleco, botou o teu crachá, o que que tu vê? O que que tu vê lá? Nossa, parece forte, parece apelativo, mas não é. Quando eu chego no plantão, eu me paramento, eu respiro fundo, eu olho aquilo e a única coisa que me vem à cabeça é desespero. A gente está passando por momentos desesperadores, assim, e muito tristes, porque a gente olha e qual que é a visão, né? Essa comparação com a guerra, né? A gente lida com soldados ainda vivos, então eu não vejo corpos jogados no chão, mas eu vejo gente doente, machucada, agonizando em grande volume ao mesmo tempo na minha frente. E eu sou uma só. Então essa é a sensação. Tá todo mundo ali precisando de mim, precisando muito naquele momento e de imediato. E eu sou uma só. E a sensação é de que eu não vou dar conta. E a gente está passando por momentos que realmente a gente não está dando conta. É ruim, é muito ruim, isso é difícil, assim, a gente fica até meio... A voz treme um pouquinho, porque eu nunca pensei, assim, que como emergencista eu ia lidar com uma situação tão caótica, sabe? A gente está acostumado a correr atrás, a brigar dentro do departamento, a brigar pelas coisas mesmo. Olha, eu preciso que esse paciente suba para UTI. E você vai lá e briga com quem for para conseguir um leito para esse paciente. E você precisa de uma avaliação, você vai lá e briga, e briga. E eu sou assim, eu brigo para os meus pacientes. O Eduardo deve lembrar um pouquinho que eu não deixo, eu brigo. E eu acho que a gente está acostumado já, assim, a gente lida num ambiente de muito estresse, a gente tem que trabalhar rápido, a cabeça tem que agir rapidamente, tem que fazer as coisas rapidamente, tem que transformar nosso pensamento em ação muito rápido. Só que a gente está numa situação que nem se eu fosse 5 vezes mais rápida do que eu sou, mais eficiente do que eu sou, eu conseguiria dar conta. Então, a sensação é essa, é um desespero. E aí a gente começa, assim, a tentar articular maneiras de amenizar a situação. Então, aí a gente analisa melhor os casos, vamos começar pelo pior, a gente avalia os pacientes mais graves, a gente toma decisões mais difíceis para os pacientes mais graves. Agora eu preciso focar realmente, olha, esse paciente precisa da minha atenção, esse grupo de pacientes precisa da minha atenção, mas eu vou focar minha atenção para os graves. Mesmo sabendo que talvez o ideal fosse eu estar com aqueles ali também, que parecem menos graves. Então, eu acho que é essa sensação de falta de controle. Então, a gente fica bem desesperado mesmo, eu diria desespero. E só quem está ali na frente mesmo dos pacientes, olhando o rosto deles, ouvindo os familiares, conversando com as pessoas todos os dias, acho que só a gente consegue entender de verdade. Assim, a gente fala muito, tem havido muita campanha, eu tento passar muito isso para as pessoas, que realmente é desesperador,
porque quando a gente vê assim na televisão, enfim, as notícias é um número, né? E a gente fica, morreu muita gente, nossa, pois é. Mas quando esse monte de número está na tua frente e tu é a única esperança dessas pessoas naquele momento, deixa de ser um número, né? É um rosto, não é o rosto só do teu paciente, é o rosto dele, o rosto do familiar dele que você acabou de conversar, é a voz do familiar para quem você está passando notícia no telefone. E aí aquele peso e aquela dor se tornam maiores para quem está do lado, né? Eles não são meus familiares, eu não conheço eles, mas a gente fica tão envolvido, né? A gente já se envolve como médico, e numa situação dessa a gente fica mais envolvido ainda. Então é muito doloroso, assim. É bem dolorosa essa situação e é uma coisa realmente muito nova. Por mais que a gente já tenha passado por situações difíceis e de superlotação, isso que vem acontecendo realmente é muito triste. Que é importante, desculpa te interromper, mas assim, a própria humanização do atendimento, né? Eu tenho visto coisas assim que são de partir o coração, assim, de a gente internar 4, 5, 6 pacientes um atrás do outro ali na UPA onde eu trabalho, e na UPA ainda é pior, porque a UPA não é um hospital, então, assim, a estrutura e o recurso são muito mais escassos. Eu não consigo adaptar uma UTI onde era uma unidade semi-intensiva, porque não existe esse ambiente, não existia UTI. Então, você vê idosos de 70, 80 anos sentados na cadeirinha de plástico. Então, é uma coisa... Você já está no desespero pela parte técnica, né? Então, assim, já é tecnicamente horrível você mudar os seus parâmetros. Por exemplo, olha, esse paciente ele está numa máscara, mas ele não vai para a UTI agora porque tem um muito mais grave que ele que vai na frente, porque está em ventilação mecânica. Ou está mais tempo em ventilação mecânica aguardando na lista de espera de leito. Então, você sabe que aquele paciente não vai. Então, você tem que tolerar coisas que antes você não toleraria. Né? Por exemplo, o paciente está ali com a máscara, um paciente desses, num cenário normal, ele estaria sendo preparado para ser entubado. E muitas vezes, se ele está tolerando bem, se ele está com a oxigenação adequada, se ele está estável e está confortável, ele vai se manter na máscara, porque intubação para ele naquele momento talvez não seja o melhor que a gente possa oferecer dentro do contexto que a gente está trabalhando. Então, a gente mudou a nossa forma de trabalhar para tentar adaptar essa realidade. E essa questão da humanização também é muito triste, assim, porque eu, pelo menos, assim, eu tenho um modo de trabalhar, assim, muito objetivo, muito rápido, mas com certeza, eu não me arrependo de perder meia hora, 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos que sejam, sentada com o familiar dentro da minha sala conversando. Eu acho que, assim, também é nosso papel dentro da emergência acolher o familiar e o paciente de uma forma humana, não somente explicar que ele está ruim, que ele vai precisar de uma intubação e que é grave. Fique sabendo que é grave e se prepare para o pior. Não, é acolher, é perguntar o que aquela pessoa entende daquilo, se a pessoa está ciente daquele momento que a gente está vivendo, do recurso que a gente tem naquele momento, se ela está ciente está entendendo o que eu estou dizendo, de acolher. E a gente não consegue mais fazer isso também da maneira que a gente deveria fazer. Eu não consigo mais ter o tempo que eu tinha para sentar com uma família inteira e explicar que talvez o familiar deles não resista àquela doença, por ser muito grave e estar no estágio avançado e muito grave da doença. Eu não consigo mais oferecer o mínimo conforto para um idoso de 70, 80 anos, dar uma maca, um lugar para ele deitar, uma poltrona para ele recostar. Não, ele vai ter que passar talvez 12 horas sentado numa cadeira de plástico, uma cadeira de recepção, porque não tem espaço físico para colocar aquela pessoa, porque a única parede de oxigênio é aquela, e a única forma de atender todo mundo é colocando 5 cadeirinhas de plástico grudadas na parede. Então, a gente mudou muitas coisas no nossa forma de atender, por necessidade, claro, né? E também é uma coisa muito triste você não poder oferecer um atendimento de tanta qualidade e acolher as pessoas como elas gostariam. Deixa eu só falar uma coisa que eu acabei de lembrar, assim, que também é importante falar, que eu tenho tido experiências muito boas com os pacientes e os familiares, por incrível que pareça. A gente que trabalha dessa maneira, né, a gente fica muito receoso do que as pessoas vão achar do nosso trabalho e daqui a pouco, ela vai descobrir que o pai dela, o avô dela está sentado numa cadeira e ela vai ficar muito brava comigo e vai me xingar e dizer que é um absurdo, fazer um escândalo.
você já vai conversar com as pessoas, assim, se sentindo culpado por aquela situação, mesmo sabendo que a culpa não é nossa, né? Mas é muito pesado isso, né? E eu tenho recebido feedbacks muito positivos dos familiares e dos pacientes, sabe? Isso é muito bom e, e isso acalenta nosso coração de uma maneira indescritível, sabe? Eu me lembrei agora de uma situação que eu passei ontem, dando notícias para os familiares por telefone, né? Porque não está tendo mais visita presencial nos lugares, por questão, enfim, da contaminação. E eu liguei para várias famílias ontem. Enfim, algumas eu não dei notícias boas, o que é mais difícil ainda, né? Você dizer que o familiar está grave, que piorou, que vai ser entubado, que foi entubado por telefone é muito triste, muito difícil. Mas eu recebi feedbacks muito positivos. As pessoas realmente agradecendo, palavras muito positivas de acolhimento a nós, sabe? Então, é muito bom também ver quando a gente, e a gente tem que reconhecer também que a gente tem recebido, eu pelo menos na minha prática diária, tenho recebido muito feedback bacana das pessoas. E isso faz a gente realmente se sentir mais à vontade e sentir que a gente não está trabalhando sozinho, porque a gente, como eu disse antes, né, a gente trabalhar com as pessoas a nosso favor, né, com a população a nosso favor, facilita demais o nosso trabalho. Pode parecer uma bobagem, mas receber esse feedback, esse agradecimento, enfim, né, esse carinho das pessoas em resposta ao teu trabalho e à tua dedicação, eu acho que não tem preço, é a melhor coisa que acontece. Então, dentro desse caos, a gente de vez em quando ainda acha uma coisa boa. Como eu falei antes, né, te vendo falando, a gente passa um filme na cabeça, porque, né, guardadas as proporções, a gente passa por momentos muito parecidos, né, Marcelo? E eu tive algumas situações semelhantes na emergência ultimamente, inclusive situações de, de retorno muito positivo de pacientes em situação grave, sentados ali, mal acomodados, quando vinha alguma coisa, eles viam quanto a gente não parava a noite inteira, não parou em nenhum momento, Eles reconhecem. e teve um momento assim que olhava para nós e falava alguma coisa acalentadora, assim, é bem legal mesmo ter esse feedback, né? Isso é muito importante. Eu gostaria de agora dar uma boa noite para todo mundo que está conosco aqui, o Luiz Eduardo Souza Fraga, Gabriel Didio, Tatiane Nunes Cortinaz, Rodrigo Machado, Denis Naibert, Viviane Leite, e a gente tem já algumas perguntas de algumas pessoas que estão conosco aqui. Nós vamos redirecionar ali, porque a gente vai ter um intervalo agora, né, no meio, de coisas que a gente sabe que são recorrentes, mas que nunca é demais de se lembrar. Tá? Questões com relações às fases da doença, que a gente já sabe que com a nova variante parece que foi tudo por água abaixo, mudou tudo completamente. Questões de tratamento precoce, coisas que estão dioturnamente nas redes sociais e que acabam tendo discussão maior. Mas a gente deixa isso para depois do intervalo, que a gente vai ser obrigado a fazer, né, Diego? E acredito que a gente tem ainda bastante por falar, por conversar. Esse assunto, a saúde em si, saúde pública, privada, a forma como tá acontecendo tudo, e a sociedade em si, respondendo ou não, né, como se deveria tudo isso, apesar dos pesares, é um assunto que eu sei que move nós três, que conheço vocês dois e também me coloco. Então, a gente tem muito o que falar ainda. Então, eu vou passar para o Diego aí para explicar aí a situação do intervalo, enfim, e depois a gente volta na sequência. Muito obrigado a todo mundo até o momento. Isso aí. Muito bem, voltamos com o Policast, nosso primeiro intervalo em toda a história do Policast, Eduardo. Viu só? Nós estamos já na edição de número 16 do Policast. Pela primeira vez nós fizemos um intervalo. E se prepare porque vem mais, hein? A gente vai ter agora patrocínio da Clínica Bischoff, que vai fazer o intervalo, e da Diego Viegas Fotografia. São as duas empresas que vão patrocinar o Policast. A partir da semana que vem já tem vídeo das duas. Pessoal, vamos lá voltando então rapidinho, né, para nós não perder muito tempo. Nós temos a doutora Marcela Karnikovski, foi o que eu quase falei, né? É um sobrenome difícil porque assusta. A gente olha e parece difícil. Daí quando tu fala, tu vê que não é tão difícil assim,
né? Exatamente. Nós temos já, doutora Marcela, algumas perguntas importantes aqui, além das pessoas que o Eduardo citou, que já estão assistindo, né, nós temos um bom número de audiência hoje, né? E nós temos algumas perguntas e já adianto, você que quer ter a sua pergunta respondida, manda aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e a doutora Marcela, o próprio doutor Eduardo, eles vão se trocando aí e vão fazendo as respostas, tá? Quais os cuidados? A Ana Maria Corrilho, ela fez algumas perguntas aqui. Eu vou começar pela primeira. Quais os cuidados com crianças? Com uma criança de 3 anos quando testa positivo? Eu já vou abranger um pouquinho mais. Vamos falar de crianças no geral. O que vocês acham? Com certeza. Doutora? Bom, vamos lá. Na verdade, assim, criança que testou positivo, o cuidado é exatamente igual ao do adulto que testou positivo, né? Isolamento social. É claro, a criança a gente tem um pouquinho mais de dificuldade porque as crianças têm os pais, né? E aí a gente tem que pensar um pouquinho mais à frente. A gente não consegue isolar a criança sozinha, né? Mas o ideal é que se isole os pais juntos, os coabitantes juntos, né? E que teste essas pessoas que tiveram contato com a criança. Mas os cuidados são absolutamente os mesmos, né? Isolamento domiciliar social para a criança que tiver positiva para o Covid. É os mesmos cuidados que o adulto. Perfeito. Tem alguma ligação da conjuntivite com o coronavírus? É uma pergunta que veio nos nossos comentários. Não, entendo, assim, o coronavírus é um vírus, né? E algumas manifestações virais podem compreender a conjuntivite viral. Então, alguns pacientes podem ter um pouco de irritação conjuntival, uma espécie de conjuntivite, não é a clássica que a gente conhece com pus, com o olho fechado de secreção, não é essa conjuntivite bacteriana, que é a mais famosa, que a gente conhece mais, mas algum grau de conjuntivite viral pode ter, obstrução de via aérea, conjuntivite, então isso faz parte das manifestações das doenças virais, né? Então, pode haver, sim, algum grau de conjuntivite. Tá bem. Eu peço agora. Essa pergunta é importante porque o que acontece? É uma pergunta muito recorrente e muito falada, eu já vou dizer, muito respondida, só que tem um viés aí que pode ser para um lado ou para o outro. Tem pessoas que defendem absurdamente, cegamente, tem pessoas que rechaçam cegamente. Eu queria uma resposta racional de vocês dois, ou da doutora Marcela, que é a nossa convidada. A pergunta da Sara Regina Guaragni. Por que a maioria das pessoas não são medicadas assim que positivam para a Covid? Somente para as que passam para a segunda fase da doença. Isso não evitaria que passassem para a segunda e terceira fase? É o famoso tratamento precoce, doutora Marcela. As pessoas não são medicadas porque não há indicação de medicar as pessoas. A gente não existe uma eficácia comprovada de nenhum tipo desses tratamentos, tanto hidroxicloroquina, azitromicina e vermectina, né? Inclusive, eu gostaria de pontuar que eu tenho internado muitos pacientes e eu tenho perguntado para todos eles se eles fizeram algum tipo de tratamento precoce, e eu digo que muitos deles, se não a maioria, fizeram tratamento precoce e estão internando com pneumonia grave de Covid. Então, assim, a gente tem visto que as pessoas utilizam, alguns médicos prescrevem, isso é uma questão individual, a gente não pode impor, mas o que se sabe de conhecimento científico e de evidência científica é de que não há indicação, de que não existe uma eficácia comprovada dessas medicações. Então, isso não impediria o paciente de avançar para uma segunda fase da doença, né? Acredita-se que exista uma questão muito mais genética, inflamatória, relacionada a comorbidades, do que relacionada realmente a um tratamento medicamentoso precoce. Então, é por isso que a gente não, eu pelo menos na minha prática e meus colegas na nossa prática diária, não fornecemos tratamento precoce. Não sei se o Eduardo quer complementar alguma coisa aí. Com certeza, Marcelo. Isso é algo extremamente recorrente desde o início da pandemia, né? E, de certa forma, até compreensível que a população, leiga ou não, que os colegas, especialistas ou não, linha de frente de fato ou não, porventura acreditem que funcione, né? Porque todo mundo quer a resolução da pandemia, né?
todo mundo quer que as pessoas não façam a doença grave, todo mundo quer que não quer morrer, né? Eu mesmo, quando estava contaminado, fiquei doente, o Diego ficou também. Acho muito difícil que não tenha ficado também. Depois podemos conversar sobre a nossa experiência, enfim, como da doença. Mas quando eu estava doente, eu tinha muito medo, né? Por mais leve que tenha sido a minha doença, por mais que eu tenha feito o básico de qualquer infecção viral, que a gente sabe que é repouso, hidratação importante e medicações analgésicas para a dorzinha de cabeça que eu tinha, dor lombar que eu tinha, eu tinha muito medo de ser entubado, já tinha escolhido intensivista, já tinha conversado, brincando com colegas, mas falando assim, ó, se acontecer comigo, eu quero que tu cuide de mim, Falou né? E foi para com. familiares. Falou com. Falou Tá aqui. vendo? Falou com o prefeito também? Não. Ué, qual o ramo de atuação do prefeito, fora ser prefeito? Não, não cheguei a tanto. O Explica nosso pra prefeito, doutora. o Marcelo, ele é dono de funerária. Não, Por então isso que ele fez não é um bom essa contato para brincadeira. se ter. Não, confesso que não cheguei nesse nível, né, Diego? Mas, brincadeiras à parte, é compreensível que as pessoas queiram achar um atalho, né? Um atalho para resolver o problema. Vamos para os fatos, né? Não falando de P1, né? Falando do que a gente sabe de Covid, que alguns tentaram dizer que existia a fase 1, fase 2, fase 3. Isso não está defendido por literatura embasada em lugar nenhum. Tá? Isso foram suposições de colegas de profissões diversas da saúde que começaram com essas teorias. Tá? E a gente vê agora na P1 que parece que veio para mostrar que tudo que a gente sabia de Covid Não mudou. existe um Né? padrão, exato. Os pacientes chegam com 2, 3 dias de doença muito mal, Muito grave. e tem pacientes que estão lá com 20 dias de doença ainda mal e arrastados, né? Sem evidência de infecção bacteriana. Mas o que a gente sabe de óbvio para nós, assim, que trabalhamos com medicina hospitalar, com clínica médica, tu pela emergência, eu pela medicina interna, e pela oncologia, e tudo que a gente já trabalhou. As infecções virais, na sua imensa maioria, não tem tratamento dirigido que resolva, né? Quando a gente teve a epidemia com H1N1, se teve a ideia que Tamiflu pudesse funcionar, e depois de um tempo se mostrou que não era lá grande coisa, reduzia um pouco o tempo de sintomas, com o tempo das evidências científicas. Lá no início da pandemia, é totalmente compreensível que as pessoas quisessem usar medicamentos que têm ação in vitro contra o vírus para tentar combater nas pessoas. Mas todos esses medicamentos que defendem hoje nos kits precoces já foram testados em ensaios clínicos randomizados, são os estudos que fazem os tratamentos serem aprovados para as pessoas, e não funcionaram, infelizmente, não funcionaram. Eduardo, É, isso é interessante a gente explicar também para as pessoas, que da onde que saem esses estudos e essas ideias, né? Realmente, muitos desses medicamentos, eles têm efeito, como tu disse, in vitro. O que que é isso, né? Para as pessoas entenderem. É um medicamento que em laboratório, em condições ideais, foi testado e teve alguma ação contra o vírus. A questão é, quando a gente passa isso para um contexto de saindo do laboratório, aplicando nas pessoas, né, no ser humano, esse contexto muda completamente. O medicamento ele muda o seu processo de ação, as dosagens são completamente diferentes, que é o caso, se não me engano, da ivermectina, porque foi visto que a dosagem, a quantidade de ivermectina necessária para tu ter uma ação antiviral, enfim, de replicação viral, seria in vitro extremamente tóxica para seres humanos. Então, por isso que se fazem os estudos. Então, claro, existiu em algum momento alguma evidência de que in vitro, em um laboratório, naquele estudo, pudesse ter um efeito, e talvez tivesse in vitro. Mas quando isso foi transferido para estudos em seres humanos, e foi se avaliado isso dentro desses estudos, com protocolos rígidos, porque estudo não é uma coisa que a gente faça ali na esquina de casa e publique, né? Então, os protocolos são rígidos, é tudo muito detalhado. Quando se passaram essas medicações para essa realidade no corpo humano, a resposta não foi a mesma, né? Então, talvez isso também seja um fator de confusão para as pessoas. Ouve dizer, existe benefício em tal medicação. Tá, sai no jornal que existe benefício, eu vou usar. Mas quando se faz uma análise mais detalhada, se vê que esse benefício ele não é um benefício prático, né? E não muda nosso contexto, a nossa realidade.
E sabe? que fique bem claro, né? Infelizmente, né, Marcelo? Infelizmente. Infelizmente, a gente, inclusive, ouvindo tu falando, tem momentos que a gente para e pensa, meu Deus, o que mais que eu vou fazer para esse paciente? O que eu posso fazer? Meu Deus! E aí você para e pensa, não, gente, tudo que existe alguma evidência de haver benefício, eu estou fazendo, mas dá um desespero em nós também. E quando tu disse da tua experiência, a minha experiência com Covid também foi assim. Graças a Deus eu não tive uma manifestação respiratória, mas assim, quando eu cheguei no meu 10º dia de isolamento, eu pensei, tá, eu tô chegando no 10º dia, mas eu ainda posso piorar. Porque a gente ainda, sem falar em variantes novas, né, a antiga variante, geralmente era em torno do 10º dia que a gente observava os pacientes piorando. Então, até eu passar os meus 14 dias e voltar a trabalhar e realmente me sentir bem, eu também tinha medo. Então, realmente, é um sentimento completamente de se entender, né? Todos temos esse receio, mas infelizmente, né, a gente Sabe, não temos doutores? respostas ainda. Sabe, doutores, eu falo assim como leigo e é esse exatamente o meu papel aqui. Ah, e é bem isso, assim, vamos falar sobre a experiência, já que os dois falaram, e eu queria falar a experiência do ponto de vista do lado de cá do balcão, tá? Talvez seja óbvio para vocês dois, né, que já estudaram, que têm esse conhecimento e tal sobre esses medicamentos, mas pra gente, quando eu tive Covid, na minha cabeça era assim, ó, na minha cabeça eu ia ter Covid e pensei, não, aí eu vou ficar 15 dias de quarentena, eu vou colocar em dias séries, vou fazer as minhas leituras, vou atualizar meus livros, vou jogar videogame, os 5 primeiros dias eu não conseguia pensar. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia olhar o filme e conectar as falas, sabe? Uma tontura, com zonzeira, com febre. Foi engraçado porque o nosso último podcast antes do Natal, eu já estava e não sabia. Então esses dias eu tava revendo, eu tava no segundo dia de sintoma, né? Na verdade não é que eu não sabia, eu já sabia, só que eu tava aguardando o tempo para fazer o teste, né? Foi numa quarta, eu comecei com sintomas na segunda. Eu tava reassistindo o podcast de Natal, Eduardo, e chega a dar pena de mim, assim, porque eu tava eu tava assim mal, sabe? Eu não tava nem conectando as frases É. direito. E aí, mas voltando ao que eu queria dizer, é que assim, ó, chegou ali pelo terceiro ou quarto dia, dor no corpo, zonzeira, febre, aquela coisa incômoda, eu não conseguia fazer nada. Eu olhava, eu tenho uma prateleira de remédio, eu tenho 2 filhos, então quem tem filho tem que ter ali uns dipirona, uns negócios assim, né? Eu olhava pra prateleira do remédio e dizia assim, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa que pare. E aí me deu um estralo e eu pensei, claro, é isso que as pessoas sentem. É isso que as pessoas sentem. Elas olham e dizem assim, tem que ter algum remédio, tem que ter alguma coisa, eu não aguento mais. E é difícil. É muito difícil, porque aí a gente racionalmente tenta compreender, né? O Eduardo fez um acompanhamento comigo via WhatsApp e foi efetivo, porque eu melhorei, né? Não morri. Então o Eduardo mandava ali os remédios, eu tomava e esperei. Aí esperei e passei. Mas é compreensível. Posso seguir nas perguntas, Eduardo? Ou tu queres enviesar para outro tema, para outro lado? Não só, eu acho que é importante, vocês passaram, eu passei a minha percepção enquanto doente quando tive, e, e também vocês, né? Eu estava casualmente olhando aqui os stories do meu WhatsApp. Eu, desde o início da pandemia, tive o privilégio de acompanhar não só pacientes internados, também os pacientes de emergência, mas muitos pacientes da nossa cidade, seja pela clínica, seja por telemedicina. Uma minha chegou a internar na cidade de Oxigênio, no nosso próprio pronto atendimento, e teve alta ontem. Eu estava olhando os stories aqui do WhatsApp e ela colocou: fui no banheiro, bem devagar, parece que caminhei um quarteirão. Nunca fumei, não tenho asma, nem bronquite. Então, fujam do Covid. Isso é mais ou menos uma loteria, a gente saber como a gente vai responder a essa infecção, né?
Eu tive a felicidade de ter uma doença muito leve, mas realmente fiquei com o raciocínio mais lento que o natural, que o normal, por mais tempo. O Diego, eu mesmo brinquei nesse podcast com ele, e depois no outro também brinquei. Diego, tu tá mal-humorado, tu não tá com aquela mesma proatividade, e era com certeza efeito tardio da doença também, né? Então, não é brincadeira, não é gripezinha, não é um resfriado comum, né? Mas se tu for pegar, eu estava calculando esses dias, eu atendi mais ou menos uns 150 nessa modalidade assim, de ambulatorial. Um usou o kit COVID contra a minha vontade, sem me contar. Uma amostra enviesada, não é um estudo científico, mas é a minha amostra, é a minha experiência. Todo mundo gosta de dizer experiência. Esse infelizmente, nesse momento está entubado. Tá? Felizmente melhorando, mas ainda está entubado. Vão dizer, mas você está sendo querendo fazer choque, está querendo deixar as pessoas preocupadas. Não, eu estou querendo dar a realidade. Lá no início da pandemia, muitos usaram alguns medicamentos, enfim, a gente acabava, porventura, no início dando azitromicina, no início da doença, depois a gente foi vendo que, como toda infecção viral, a gente tem que segurar os antibióticos no momento que a gente achar que tem uma infecção bacteriana, que pode acontecer, né, tardiamente, enfim. E meu único paciente que foi entubado, nenhum faleceu, tá entubado nesse momento, está melhorando, ainda bem, e usou o kit contra a minha vontade, me contou. Depois me contou, me desculpa, mas eu acabei apelando. Tá, tudo bem, só me conta, né? E desejo melhoras, está melhorando e vai sair dessa, tenho certeza. Então, mas isso é importante, né? Então eu poderia pegar e fazer um sensacionalismo, fazer um vídeo, viralizar e dizer, eu atendi 150, dei água, repouso, paracetamol, dipirona e todos estão bem. Não, é a epidemiologia natural da doença. É o normal, exato. É o normal, só que tem os azarados, que a gente ainda não sabe ainda, já começa a entender melhor, mas tem pessoas que têm um start imunológico ali para fazer uma cascata inflamatória muito maior e ficam nessa situação muito grave. Mas uma coisa que é importante dizer, eles dizem, mas não fazem nada. Não é que não fazem nada, as pessoas precisam ter acompanhamento. As pessoas não têm como ter discernimento de se ela está caminhando para uma doença mais grave ou não. As pessoas têm direito de ser atendida. É leve, estou com sinais estáveis. Tem direito de ser atendida, tem direito de ter acompanhamento, orientação no que for, né? De certa forma, a gente tem pacientes que são mais ansiosos, que podem estar supervalorizando sintomas e achando que está com falta de ar, achando que está com desaturação, dispneia. A gente tem o outro lado, que é pacientes que não procuram atendimento de forma alguma. E essa ideia que se plantou também, por meio político, de fica em casa, enfim, não se aplica. O sistema está destruído, não sei o quê. As pessoas têm direito. Tá? O sistema vai ter que dar um jeito de atender as pessoas. Claro, no local adequado, na emergência, com pacientes graves, atender os pacientes graves, nos UTIs, os pacientes graves, enfim. Mas as outras não têm que ser atendidas de alguma forma, tem direito de ter acompanhamento, orientação, de explicar isso que a gente está explicando agora aqui para a pessoa, individualizar caso a caso. Não estão dizendo que não vamos dar antibiótico para ninguém, que não vamos fazer tal tratamento para ninguém. Tem que ver o paciente como um todo. Não adianta a gente ter uma receita de bolo, né, para uma doença, achando que a doença vai ser igual para todo mundo. Né? E, infelizmente, até para a medicina de guerra, como alguns já estão defendendo, né, isso se aplica. As pessoas têm que ter... aí sim que as pessoas têm que ser avaliadas precocemente para se saber o que tem que fazer. Até eu me lembrei de uma coisa interessante, agora só um adendo. Tu falou da individualização do atendimento, né? O meu caso, por exemplo, eu sempre brinco assim, como é que eu matei o meu Covid, né? Eu matei o meu Covid na base do Plasil. Aí as pessoas riem, assim. Digo, não, é que o meu sintoma naquele momento era náusea. Eu tinha muita dor de cabeça, enjoo. Eu passei um dia inteiro vomitando, enjoo. Então, assim, não é não dar nada, né? Não é não ter tratamento. No meu caso, o tratamento foi esse, porque foi direcionado para o sintoma que eu tinha. Assim como algumas pessoas vão ter mais dor muscular, algumas pessoas vão ter dor de cabeça. Então, existe esse... É um tratamento. Eu acho muito ruim quando a gente banaliza. Tu vai dar só dipirona, né? Não, gente, as medicações, elas existem para serem usadas e aliviar os sintomas, né? Então... O meu dedinho do marketing, ele já se coçou para fazer um corte assim, ó. Doutora Marcela defende Plasil como tratamento precoce.
e já temos uma bomba, né? Tratamento da fase aguda. Só que, né, Não faça o isso, dedo por favor, do Diego. marketing já se acossou aqui, já tô numa tremedeira, vou ter que me segurar. Mas é o seguinte, Rápido. a nossa ouvinte, talvez, antes do programa existir, ela já ouvia, que eram nossos. O programa ele começa nos nossos áudios de WhatsApp, né, doutora? Então a minha esposa Priscila, ela está sempre ouvindo e ela colocou uma questão importante aqui. Qual a relação da obesidade como fator de risco? Porque a gente tem visto muito caso de paciente com obesidade a óbito, né? E a gente tem uma relação com isso, porque aqui em casa nós éramos, né, obesos, tivemos um grande problema com obesidade e hoje, graças a Deus, já passamos dessa fase, mas é um assunto importante, né? E eu acho que para o meio médico é uma relação importante de fator de risco, né? Sim, a gente, se me permite, Eduardo, a gente tem, se fala muito, né, sobre fatores de risco, os conhecidos, tradicionais, hipertensão, diabetes, basicamente, né, idade, né, nos pacientes mais idosos, e especialmente agora com essa nova variante, a gente tem observado uma mudança completa no perfil dos pacientes, e a obesidade entrou aí com tudo. A gente tem observado muitos pacientes obesos, e quando a gente fala obeso também, a gente não fala só em obesidade mórbida, o paciente que não caminha, né, por ser obeso. Não é isso. Obesidade grau 1, 2, 3 e obesidade mórbida incluídas, né? Então, eu na minha prática diária tenho observado muito, e a gente tem discutido entre os colegas, assim, como está sendo mais frequente. Às vezes um paciente de 40, 42 anos, né? Aí ele não refere ter nenhum problema de saúde, ele não é hipertenso, ele não é diabético, e ele é obeso. E ele tem um curso da doença extremamente catastrófico e rápido, né? Acredita-se que, assim, o que o Covid faz no nosso corpo, né? Ele ativa uma cascata inflamatória. Então, o paciente fica muito inflamado, e essa inflamação que dá o dano no pulmão, a pneumonia, enfim, todas essas consequências da doença viral. E acredita-se que a obesidade tem essa relação, que o paciente obeso, ele tem uma ativação maior das cascatas inflamatórias. Então, ele aumenta muito mais a velocidade e a rapidez e o volume dessa inflamação dentro do corpo dele. Então, seria isso, é um paciente já, no seu basal, um paciente já inflamado, né, que já tem essa cascata mais ativada. E sim, com certeza, na nossa prática, eu acredito que o Eduardo esteja vendo isso também, é um fator de risco que cada vez mais está associado e muitas vezes isoladamente a um prognóstico ruim, especialmente em pacientes jovens, né, de em torno dos 40 anos. Perfeito, Marcelo. Perfeito. Eu concordo em gênero e número e grau. E acrescento também a grande dificuldade que é ventilar um paciente obeso também. Muitas vezes, né? Como conseguir dar o aporte de oxigênio que ele necessita com o ventilador, né? Isso tu sabe muito melhor que eu e está muito mais habituado a A fazer. gente tem visto isso. A gente tem visto, até tu falando, eu me lembrei, a gente tem lidado muito mais com intubações difíceis, né? Agora nessas últimas semanas, né? Não só pelo número de casos, isso não influencia diretamente na dificuldade da intubação, mas pelo perfil justamente de paciente. E a gente tem visto um número muito grande de pacientes precisando de via aérea cirúrgica, que é o quê? É aquele paciente que não consegue ser intubado da maneira formal, né? Da maneira que todos são, e precisa fazer uma traqueostomia, um furinho para ventilar. Então, assim, é uma coisa extremamente agressiva, né, gente? E a gente não observava isso com tanta frequência, a gente tem cada vez mais observado. Então, assim, são coisas que são importantes a gente dizer, que não é somente muitas pessoas doentes, muitas pessoas internadas. São muitas pessoas ao mesmo tempo, muito mais graves do que nunca elas estiveram na vida, e necessitando muito mais recursos do que a gente tem disponíveis e do que já se necessitou em todo esse período de pandemia, né? Então, é muito trágico. Quando a gente vê os gráficos, né, do que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, e ele passou um dado hoje muito interessante, que é, se o Rio Grande do Sul fosse um país, muita gente gosta de comparar os estados do Brasil a um país, né? Não somos o Para país? dizer, hã? Não somos? Ainda não. Mas se a gente fosse um país, a gente seria o segundo pior em média móvel no mundo de morte por 100 mil habitantes, hoje. República Tcheca seria a primeira e nós seríamos o segundo,
com 1,69 morte para cada 100 mil habitantes. Tem noção? Já passou, né? Agora não tem ninguém que não tenha um familiar que pegou e não teve situação difícil, ou não tem quem não tenha perdido um familiar ou um amigo com a doença, né? Então bateu na nossa porta de forma que a gente não esperava, de uma forma muito grave, agressiva e apavorante, né? Apavorante mesmo. Mas a gente segue, né, doutora Marcela? A gente segue, vai se unindo, se ajudando, todo mundo. Tem sido bem difícil. Mas, enfim, da minha parte, eu acho que o nosso programa hoje cumpriu seu propósito, que é trazer a percepção de uma grande colega que está mais na linha de frente do que ninguém, dos que a gente já trouxe para cá, para conversar sobre Covid-19. E, Diego, da minha parte, só desejar que tudo isso passe o mais rápido possível e que se cuidem, né? Bater no básico, né? Não existe tratamento precoce melhor do que evitar ter a doença, né? Cuidados básicos, isolamento social. Se puder ficar em casa, fique em casa. Precisa muito sair, saia, use máscara, pratica distanciamento, evite ao máximo. Convive somente com a sua família, com quem mora contigo, porque nunca se sabe quando não tem um amigo junto contigo assintomático que possa contaminar tu e toda a tua família, e talvez algum ente querido, um amigo teu, está numa situação difícil, especialmente agora, né, que a gente não está conseguindo praticamente não está conseguindo tratar nada além de Covid, e ainda está tratando Covid não como as pessoas merecem, né? Não quero... No último plantão de UTI foi muito difícil quando eu vi a colega-chefe ali ter que escolher entre dois pacientes, um com 40 e um com 38 anos, de quem viria para o leito, que talvez vagaria daqui a 2 horas. Né? Então, não desejo isso para ninguém. Não desejo isso para ninguém de coração. Tá certo. Doutora Marcela, vamos encerrando então o nosso podcast. Então, nós estamos com o tempo quase estourando, mas em 30 segundos a tua despedida, por favor. Então, queria agradecer o convite de vocês, meninos, e dizer para as pessoas se cuidarem e se cuidarem da maneira certa. Não é só usar máscara, não é só passar álcool nas mãos, tá? É usar máscara da maneira correta, é manter o distanciamento, inclusive entre familiares, assim, eu não estou encontrando a minha mãe, por exemplo, porque ela não mora comigo, então eu não estou expondo a minha mãe. Então, assim, família é o núcleo que mais transmite entre si a doença. Então, assim, às vezes nós temos idosos que não saem de casa, que estão pegando a doença, que estão morrendo e estão sendo contaminados pelos filhos, pelos netos. Então, se cuidem, se isolem, mantenham o distanciamento, se vacinem, se Deus quiser, em breve, a vacina vai estar aí para todo mundo. Daí, acho que junto a gente vai passar por essa e é um trabalho em conjunto, vai dar tudo certo. Muito bem, muito obrigado, doutora Marcela, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado a todos que assistiram o podcast de hoje, os que comentaram, colocaram ali as suas perguntas. Voltamos na próxima semana com mais um podcast. Obrigado, tchau. Obrigado, Marcela. Valeu, obrigado, tchau, tchau.